Boa tarde, pessoal. Professor Melquides com vocês. Festival de Arte e Cultura Online de Santa Amélia 2021. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de ontem, ao vídeo, entrevista com a autora Maria Alice, que falou sobre um pouco sobre a sua vida e falou a respeito do livro que ela escreveu. Então, enquanto ela fui assistindo essa entrevista, fui fazendo anotações para fazer comentários com vocês e analisar essa entrevista, ok? Então, tudo bem. Vamos pegar aqui a anotação. Tudo bem, está aqui. Entrevista da Maria Alice, direcionamento e pesquisa. Conforme ela citou, vocês perceberam ontem que ela estava aprendendo Libras, contou sobre o que aconteceu com ela na parte pessoal, em relação a Libras, que foi um desenvolvimento muito grande para a vida profissional dela, uma troca de rumo. E na faculdade ela percebeu a carência de literatura surda. Foi esse um dos motivos que levou ela a pensar em preparar um material didático. E que fosse um livro didático não cansativo. Aqui é um ponto importante, que o material didático feito por uma jovem. Qual é a maior parte do nosso problema hoje? Geralmente, os livros chamados didáticos que estão na escola são livros feitos por pessoas com grande sabedoria, com grande conhecimento, com currículos maravilhosos, e que são livros úteis. Não estou dizendo que não são úteis, eu também os uso, já usei muito eles para estudar, ninguém contesta a utilidade desses livros. E eles têm cada vez melhorado, as editoras têm cada vez se aperfeiçoado, atualizado, para que não seja cansativo para os alunos, para os estudantes. Esse é um grande desafio de quem se empreende em escrever algo que é para a educação. Porque, vou pegar o meu exemplo, eu sou da geração de 72 e vou criar um livro didático para a geração de 90, para a geração de 2000. Então, é um exercício bastante interessante para que nós não sejamos cansativos. E a Maria Alice teve esse cuidado, esse sentimento, e ela fez um livro da forma que ela gostaria de ter encontrado na escola. E acreditamos que esse é um dos pontos que vai trazer bastante sucesso para a edição desse livro e para as próximas edições também. Ela também comentou que a Libras promoveu crescimento profissional e pessoal. Então, veja bem, a entrevista é interessante, mas a análise da entrevista é que nós vamos tirar o sumo, né? Os comentários aqui muitas vezes nos traz esclarecimento. Dentro da ideia do projeto Faísca, nós trabalhamos a ideia, divulgamos, incentivamos as pessoas a aprenderem um segundo idioma ou um terceiro, porque isso é motivo de crescimento pessoal e profissional. Isso foi confirmado pela entrevista da autora Maria Alice ontem. Outra coisa importante que ela citou, que ela já tinha 25 anos ou mais, e ela não tinha alinhado os rumos da sua vida. Ela não tinha encontrado aquele setor em que ela falasse, é aqui que eu vou. E isso aconteceu quando ela aprendeu a Libras, ela se envolveu com a educação, ela conseguiu entender que esse era o caminho dela. Aqui, o grande alerta que fica para nós aqui é o seguinte: ela tinha de 25 para 26 anos. E, geralmente, o jovem entra na faculdade com 19, com 20, né? Às vezes até com 18, às vezes há aquela certa ansiedade de mandar os nossos filhos para a faculdade, e não que isso seja mal, mas cabe uma meditação nessa parte. Será que nossos filhos já estão preparados para poder decidir o que eles querem? Na verdade, ela já tinha mais de 20, já estava cursando a faculdade. Ela entrou na faculdade de contabilidade, não chegou a terminar porque ela mudou de rumo, porque achou o rumo dela. Serviu para ela? Serviu. Mas fica esse alerta para nós. Muitas vezes nós precisamos dar tempo ao tempo. O caso da dona Irene também, que foi escrever depois dos 50, depois de ter criado os filhos, mas escreveu. Tendo a 8ª série, se tornou autora. Então, ela encontrou o seu rumo na literatura e na Libras e na área de educação também, mesmo tendo trabalhado no Walmart, na Sodexo, tendo trabalhado com telemarketing, vendas, figurações, teatro, mas a essência dela
tudo isso é muito importante notar que ela comentou que ela trabalhou em tudo isso, mas em nenhum desses trabalhos trouxe uma transformação profissional, ou trouxe também uma satisfação profissional. Então, é um outro alerta, que nós muitas vezes, não é por maldade, às vezes até por amor, forçamos ao nosso filho estudar e fazer isso, fazer aquilo. Você tem que estudar para isso, tem que estudar para aquilo. Uns porque os pais acham bonito, outros porque os pais vão estudar dinheiro, você vai ficar bem de vida. E nós esquecemos de analisar qual é a essência do nosso filho. O que realmente vai trazer um reconhecimento ou que vai trazer uma transformação pessoal e profissional, através do que ele estuda ou através do que ele faz. Então, está aqui também o comentário que ela, mesmo no curso de contabilidade, as pessoas diziam para ela, você tem talento para teatro. E tudo que ela queria era um trabalho que trouxesse a ela um reconhecimento pessoal. Veja, isso é uma característica da autora Maria Alice. Muitas pessoas não têm essa preocupação de ter esse reconhecimento, de fazer algo que ninguém nunca tinha feito. É um sonho grande, ela alcançou com pouca idade. Não quer dizer que todos são assim, e que todos devem ser assim, mas quer dizer que nós precisamos observar se o nosso filho, se a nossa filha é assim. Isso se manifesta desde a infância. E ela percebeu que trabalhando na área administrativa, que é uma coisa que ela se deu bem, que ela também se destacou, ela crescia na empresa, mas ela não crescia como pessoa. Eu anotei isso aqui porque isso é muito importante nós analisarmos. Isso é um problema... bom, a autora Maria Alice é atual também, né? Ela não tem nem 30 anos, mas isso é um problema atualíssimo, né? É um problema muito recorrente que nós vemos no dia de hoje e nos faz meditar o que é crescimento. Crescimento é estar galgando os cargos e os salários numa empresa? Esse é um crescimento profissional, muito importante, um crescimento que a gente busca, um crescimento que a gente quer. Mas o crescimento pessoal, da onde vem? Eu até lembro a história que eu fiz a leitura para esse Festival de Arte e Cultura, uma história do autor Flávio Colombini, e o nome da história infantil é De Onde Vem a Alegria? É uma historinha assim infantil, parece tão simples, mas traz uma grande fundamentação. Nós precisamos perguntar aqui para o nosso peito, perguntar a si mesmo, de onde vem a minha alegria? E nós que somos pais, também temos essa sensibilidade de procurar entender junto com o nosso filho da onde vem a alegria dele, o que é bom para ele. Mas o que é bom para ele na concepção dele. É lógico que os pais, como a autora citou, a família, e a qualidade das informações da família e a maturidade que ela teve para entender essas informações da família também foi um fato gerador de sucesso para ela. Mas até onde nós podemos ir como pais? Até onde é o nosso limite? De querer ou de saber o que é bom para os nossos filhos? Geralmente, a gente entende que é bom para os nossos filhos aquilo que a gente acha que é bom. E é bom que os nossos filhos nos ouçam porque nós temos mais experiência. Mas a nossa experiência pode não ser tal a ponto de ler qual é a essência do nosso filho. Então, nós, antes de pensarmos o que é bom para o nosso filho, nós precisamos pensar, analisar, pesquisar, conviver, perguntar e chegar na conclusão: qual é a essência do meu filho? Meu filho é ator? Meu filho é cantor? Meu filho é vendedor? Meu filho é administrativo? O que ele é? Uns encontram mais cedo, outros encontram mais tarde. Então, essa questão que ela falou aqui, que eu percebia que eu crescia na empresa, mas eu não crescia como pessoa. Quer dizer, a pessoa dentro dela estava parada, né? Ela poderia estar no alto cargo hoje da Sodexo, da Walmart, mas está completamente infeliz. E nós temos casos, quantos casos que nós lemos e vimos e ouvimos sobre isso, de pessoas que estão em altos cargos e estão depressivos. E alguém fala assim, mas como uma pessoa dessa pode ficar depressiva? Ela tem de tudo. Então, a gente vai analisar o que é ter de tudo. O que é tudo para você pode não ser tudo para mim. Então, ela citou que hoje ela dá aula para 300 alunos, mais ou menos 300 alunos na faculdade. E eu até brinquei, né, que ela
falou que ela se cancelava, e eu brinquei que autocancelou-se a si mesma. Ela disse, todos os pleonasmos possíveis. Então, nós temos que tomar muito cuidado em observar se o nosso próprio filho, se o nosso filho não está cancelando a si mesmo. Nós temos que tomar cuidado para perceber se nós não estamos querendo dominar o futuro do nosso filho, da nossa filha, sem entender a essência que realmente a pessoa tem. E também tem aqui o comentário dela, que entre 2017 e 2020, num espaço menor do que 4 anos, ela aprendeu Libras, se descobriu como professora e escreveu um livro que hoje é um livro inédito no Brasil. A didática que ela escreveu e da forma que ela escreveu o livro é um livro inédito. Então, veja bem, antes do livro ser inédito, a autora era inédita. Ela tinha na cabeça dela algo que outras pessoas podem ter, mas algo que ninguém tinha feito. E ela fez, e agora o sucesso já está plantado, só falta ele crescer. Então, eu perguntei como que ela conseguiu quebrar os paradigmas, como ela conseguiu encontrar os seus rumos, e a resposta foi clara. Eu tive maturidade para ouvir os mais velhos. Então, aqui parece que é um paradoxo. Eu acabei de falar que nós temos que tomar cuidado para não querer ser donos do futuro dos nossos filhos, e agora tem um comentário da autora que uma das formas que ajudou ela a quebrar o paradigma foi de ouvir os mais velhos. Mas, veja bem, ela usou a palavra maturidade. Então, o acompanhamento, o aconselhamento e o investimento, que geralmente são os mais velhos que investem, é indispensável. Mas esse acompanhamento deve ser feito também de uma forma madura. E o jovem que recebe esse tratamento, esse investimento e cuidado dos pais ou dos mais velhos, também precisa ter maturidade suficiente para ouvir e entender. Porque aquilo que é bom, que cabe na essência do jovem, da jovem, ele deve ou ela deve executar e seguir. Ela citou que reteu as informações. A partir das informações que ela recebia, ela partia para as pesquisas, se especializou e percebeu que, dentro de pouco tempo, ela era referência na área dela, uma área que poucos têm estudado, que ainda é muito nova, a Libras. Ela teve também esse momento de ter se encontrado, ter se achado tão bem numa disciplina, numa matéria, numa ciência, que é nova para os brasileiros, a ciência não é nova, mas para os brasileiros é, e muitos tinham necessidade de ter pessoas especializadas nessa área. E eu perguntei para ela, o seu reconhecimento veio por causa que a Libras é uma coisa nova, ou veio pelo resultado do seu trabalho? E a resposta foi bastante clara, que o reconhecimento dela, no começo do reconhecimento que foi em Cornélio Procópio, foi pelo resultado do trabalho dela. Isso é muito importante. Nós queremos reconhecimento, mas como, por onde, como alcançar esse reconhecimento? Ser reconhecido só porque se formou numa área que poucos se formam, ou ser reconhecido porque você fez algo que foi realmente importante para quem estava convivendo com você? Mais importante do que a nossa formação é a transformação que a gente causa com a formação que a gente tem. Mais importante do que a quantidade de conhecimento que a gente tem é a transformação que esse conhecimento causa naqueles que estão conosco. Alguns não sabem tanto assim, mas transformam muito mais do que pessoas que sabem tanto, mas não faz esse conhecimento ser gerador de transformação. Ela também comentou que o contato dela com deficientes, o DI, né, deficiente intelectual, ela falou DI, que é uma língua, é um código, né, da profissão, deficiência intelectual, surdez, cegueira parcial, tinha pessoas ali com um olho só, e de repente parece, mas com um olho só. O aluno com um olho só funcionando, e principalmente na EJA, na educação especial, causa uma necessidade de atenção especial à sua situação, na maneira de ensinar, na maneira de lidar. Mas é apenas um olho, mas causa diferença. E os alunos com deficiência intelectual, no momento da entrevista, ela não citou, mas eu acompanhei de perto essa situação. Tinha aluno que existe ainda, é vivo, tem aluno que é surdo e tem deficiência intelectual, tomava remédio. Então, no ano 2015, 2016, 2016, 15, 14, estava a autora Maria Alice em escritórios de grandes empresas,
em escritórios em São Paulo, em teatros, em tantas outras coisas. E em 2017, 2019, 2020, ela passou por esse processo de estar na EJA, de estar na educação especial, e foi lá que ela se encontrou. Às vezes saiu de um lugar aparentemente tão mais alto, veio num lugar aparentemente tão mais simples, mas a mola propulsora do sucesso dela estava aqui embaixo, na simplicidade. Traz também para nós uma outra conscientização, porque se a nossa oficina é de conscientização histórica, e essa história dessa autora é a história da cidade, esses conselhos são cabíveis. Que muitas vezes nós procuramos a nossa essência no que é alto. Nós procuramos o nosso sucesso no que é alto. E muitas vezes a nossa mola propulsora do sucesso está naquele lugar que nós pensamos que é baixo, que é simples. É lá que está o segredo. Passando por lá, nós vamos alcançar lugares que talvez nós não tenhamos sonhado. Então, isso foi um exemplo bastante interessante. E ela também disse que o reconhecimento pelo bom resultado do trabalho dela trouxe autoridade para ela atuar nessa área como autoridade. E depois tem o meu comentário, né, que mesmo que você tenha uma essência de artista, não há problema que você estude administração, contabilidade, direito. O artista não precisa ser uma pessoa que só tem formação em artes, ele pode ter formação em várias coisas. Inclusive, hoje, por exemplo, para lidar com o projeto na Lei Rouanet, tem que ter muita noção de contabilidade, gestão, organização. Então, isso é muito importante. E aqui ela fala sobre o livro, que ela pensou num material que trouxesse, mostrasse a carga histórica do indivíduo surdo, procurou criar algo da literatura que não tinha, em vez de fazer mais do mesmo, procurou fazer algo diferente e efetivo. Aqui também traz para nós um esclarecimento, um alerta na área de empreendedorismo. E na área também, o que podemos dizer que está dentro da ideia desse projeto, que é o empreendedorismo social. Ao invés dela fazer mais do mesmo, só pensando em ganhar dinheiro, ela procurou fazer algo que não tinha, mesmo que fosse simples. Procurou fazer algo que não tinha e está alcançando excelência nisso que ela fez. Mas como assim? O que você quer dizer com mais do mesmo? Muitas vezes há um bloqueio de desenvolvimento na educação, porque grande parte das pessoas vê a educação somente como um lugar onde você vai trabalhar. Não sei se eu posso comparar com cabide de emprego. Ver a educação só com a perspectiva de ter um emprego. O ensinar é um segundo plano. O transformar é o segundo plano. E eu não estou dizendo que professores têm que trabalhar, que quem ama educar tem que educar de graça. Pelo contrário. Quem ama educar deveria ganhar mais. Deveria ganhar mais, porque faz o que tem que fazer e faz a mais. Então, eu não quero dizer que tem que ser voluntário, né? Mas eu quero dizer que na educação nós não podemos colocar o dinheiro em primeiro lugar, no sentido assim, eu vou ser professor porque é o que dá para fazer e o salário para mim vai estar bom. Esse é um caminho pobre, esse é um caminho errado. Precisa entender a essência de ensinar e estar na educação para procurar transformar essa educação, para procurar uma boa transformação na vida daqueles que convivem com você. Pensando no salário, lutando por dias melhores, por salário melhor, tudo bem. Que os professores ganhem muito e muito e muito bem. Mas quando o salário vem antes da noção de ensino, o resultado é fazer mais do mesmo. Eu vou fazer isso aqui porque já tem bastante coisa e eu vou vou fazer um mestrado nisso, doutorado naquilo, tá, beleza, mas fica sempre fazendo mais do mesmo. E em dias de tantas mudanças que nós estamos vivendo, que o século XXI é o século da mudança RPM, rotações por minuto. As mudanças são muito rápidas. Precisa de pessoas que chegam no lugar e perguntam o que está faltando, o que tem que fazer, e ali aplicar sua inteligência para que realmente haja desenvolvimento na educação. Eu perguntei para ela sobre o obstáculo, que é a mesma pergunta que eu fiz para a Irene Gregoretti. E a resposta foi a mesma. Pesou na hora de pôr a mão no bolso, né? Pesou na hora dos obstáculos financeiros. Principalmente que nós temos um problema que quando coloca a obra para a editora vende, mas, na verdade, a editora acaba muitas vezes ganhando mais do que o autor. E como ela optou ser uma autora independente, assim como a Irene também optou ser uma autora independente, as duas tiveram a mesma resposta.
Escrever um livro foi muita responsabilidade, foi muito estudo, foi difícil, foi tudo, mas pesou o lado financeiro. Então, leis como essa, Aldir Blanc, nós estamos fazendo esse projeto através dessa lei, Aldir Blanc, hashtag Aldir Blanc Santa Amélia, hashtag Emergência Santa Amélia. Nós fomos remunerados para iniciar esse trabalho e estamos muito contentes. São coisas como essas que nós precisamos pensar, de criar leis e de causar transformações para que os criativos, né, os autores, atores, cantores, artistas, os criativos, possam ter ajuda na hora de derrubar esses obstáculos financeiros. Dona Irene e Maria Alice venceram esse obstáculo, mas sabemos, acreditamos com toda certeza que muitos artistas estão parados exatamente nesse ponto, a parte de arcar com as despesas para tornar a sua arte algo público. Perguntei como a faculdade ajudou no livro, e ela respondeu que o seminário sobre cultura surda, com a professora surda, que mostrou naquele seminário que falta muito literatura surda, foi onde ela percebeu o que tinha necessidade essa comunidade. E depois citamos, né, eu já não vou citar mais, porque já citei várias vezes as semelhanças entre a linha da Dona Irene na cultura indígena com a linha da autora Maria Alice Floriano Franco. E a resposta que ela deu a respeito do livro ser leitura para todas as idades, ela respondeu que é leitura para todas as idades, porque qualquer que não sabe Libras, quando vai aprender Libras, está como uma criança. O livro foi pensado para criança, mas se um adulto não sabe Libras, ele também pode se considerar uma criança naquela ciência. Então, foi muito interessante, porque esse livro ele é cabível para o professor, para o aluno, para o curso de Libras, para quem não é aluno nem professor, não está em curso de Libras, mas quer aprender a história do surdo. A criança que não sabe ler aprende pelas imagens, quem é surdo só sabe Libras aprende pelas Libras, e aprende o português que está ali também, e quem é ouvinte aprende Libras e também pode aprender pelas imagens. Eu resumi assim os comentários que estavam aqui. Ela citou também ainda que tem uma outra parte do projeto que ela pretende deixar acessível essa obra também em braille, para que os cegos possam ler através do braille. E citou como o Instagram foi uma ferramenta que lhe ajudou na hora difícil, pois, passando por momentos difíceis, na época que escrevi esse livro, ela ia aprendendo Libras, ia compartilhando no Instagram. Hoje, o Projeto Faísca tem uma boa audiência e tem alcançado professores e alunos na maioria dos estados do Brasil. Outro ponto importante aqui também, o livro como produto final do processo gramatical, gramática pelo visual. É um insight que combina com aquilo que eu já falei. Ela escreveu um livro como ela gostaria de ter para aprender quando ela estudava, de aprender a gramática pela visualidade, de aprender a gramática, por isso que é usado os avatares, que eu já mostrei em outra oportunidade, vou mostrar aqui também de novo. Só abrir a minha tela aqui. Esses avatares que eu comento com vocês, que é a gramática visual. A pessoa que está aprendendo Libras, ela verá cada sinal feito por cada avatar, e essas frases já estão na ordem gramatical, que a pessoa aprende a gramática na prática. Não que esse livro aborde toda a gramática ou ensine tudo, mas a pessoa que aprender essas 40 páginas de história em Libras, você pode ter certeza que os blocos gramaticais que ela aprender ali, a mente dela já estará aberta para aprender a gramática que ela tem necessidade para seguir a sua carreira como sinalizador ou como intérprete de Libras. O livro não forma para intérprete, mas abre a mente da pessoa, a ponto da pessoa poder perseguir esse sonho de ser intérprete. Também o livro tem a intenção de ser uma representação, né? Nós vemos os vídeos dos surdos, das pessoas surdas agradecendo, porque eles estão vendo um livro que fala da história deles, mas fala da história deles na língua deles. E é isso aí, pessoal. Tem mais comentário aqui, mas dá para a gente pular esses comentários aqui para nós darmos sequência.
E nós vamos ver hoje a entrevista do senhor Lázaro Floriano. A entrevista dele foi diferente. As demais eu tenho feito via chamada de vídeo. Nós tentamos fazer a entrevista com ele via chamada de vídeo ontem, mas a internet dele não funcionou bem, nós tivemos esse problema. E então a entrevista dele foi ao vivo, quer dizer, foi ao vivo não, foi aqui presencial. E nós não usamos máscara porque ele já é da minha convivência, nós estamos sempre juntos. E ele deu uma passada muito boa hoje sobre a história do cinema, sobre a história de Santa Amélia, em alguns pontos entrou até na história do Brasil. E essa é a entrevista que nós vamos ver e ouvir hoje e fazer as nossas anotações, porque dessas anotações e comentários que eu faço com vocês, nós faremos os joguinhos que no final eu vou mostrar o joguinho que eu fiz da matéria da semana passada. As salas de aula no ensino fundamental já estão usando, já alguns professores usando o joguinho que saiu aqui do Festival de Arte e Cultura de Santa Amélia. Tá? Então, essas entrevistas a gente assiste, eu faço comentário e depois eu crio jogos em aplicativos para que os alunos aprendam esse conteúdo de uma maneira gamificada, de uma maneira divertida. Okay? Vamos lá, então, para a entrevista do senhor Lázaro. Primeiro eu vou mostrar a foto aqui. Não, primeiro eu vou dar uma liberdade para vocês, se vocês querem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Temos aqui a Luciane, a Vanusa, a Juliana, a Beatriz, Eric, Maria Alice. Ah, Alice Lázaro, está lá ouvindo lá. Tem um aqui que está aparecendo só Moto 7 Play. Quem está aparecendo? Temos a pedagoga Viviose hoje acompanhando aqui, para assistir a entrevista do pai dela. Quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Tudo bem. Silêncio, sinal de aprovação. Seu microfone, Vivi. Libera seu microfone, Vivi. Cada celular aparece a tela de um jeito. Vivi, o seu microfone. Nós não estamos ouvindo você falar. Aí, agora vai ouvir. Agora sim. Agora deu certo. Oh, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar participando. É a minha primeira vez aqui. E, para mim, é um privilégio, né? Assistir uma live desse nível, com a participação do senhor Lázaro, meu pai, né? Para a gente é muito gratificante. As nossas conquistas vieram através desse grande homem, que é uma grande pessoa. E fica aqui o meu agradecimento e a minha honra para esse homem tão bom quanto é o meu pai. Que bom, que maravilha. Muito obrigado pela participação, pelas palavras. E é isso aí. Um dos objetivos da oficina histórica é mexer com o coração das pessoas, né? Exatamente. Nós temos aqui a Juliana Jacobucci, que, na verdade, eu entrei em contato com eles em 2014, falando sobre esse assunto da família Jacobucci. Agora, em 2021, eu tornei novamente no contato e ela se transformou numa grande colaboradora do nosso projeto. E é isso que a gente tem notado. Mexe no coração da pessoa, mexe, como você disse, na alma, né? E essas aulas elas estão sendo formatadas ainda, tem alguns cortes para fazer, elas não estão sendo assim tão divulgadas como os outros vídeos estão nesse momento. Mas eu tenho certeza que elas vão alcançar muitos corações que amam Santa Amélia. E a entrevista do seu Lázaro hoje, você imagina, eu fiquei ouvindo ele falar e pensando, meu Deus, quando o povo que conheceu o cinema ouvir essa entrevista e ouvir o seu Lázaro falando, olha, vai ter muito coração que vai chorar. Então, vamos lá para a entrevista para nós. Vou mostrar a foto primeiro, certo? Essa aqui é a foto, que é a foto que a gente tem no momento. Eu tenho mais fotos do Cine São Jorge, mas não foto que envolva a família. Então, nós temos aqui esse senhor de mais idade, aqui, esse senhor bonitão aqui, é o pai da minha sogra, o vô Virgílio. E aqui do lado dele, o tio Moacir, e do lado do tio Moacir, o tio Ed. E na frente, essa menina, que parece que a blusinha dela está
está escrito 1973, mas não está escrito na blusa. Isso aqui é a data da foto, que ficou em cima da blusa dela. Essa aqui é a Ivanilde, prima da minha esposa e da professora Vivioso, que está aqui com a gente hoje. E essa aqui é a famosa cigarreira, né? Às vezes eu estava em Limeira, até mesmo, salvo erro, uma vez em Minas Gerais, e pessoas que conheceram aqui, vários lugares de São Paulo, me perguntam, e o Lázaro da cigarreira? Aqui na região, pergunta do compadre Lázaro. Para os que foram embora, pergunta do Lázaro da cigarreira. Essa aqui é a foto que nós temos da cigarreira, os cigarros ficavam no fundo, que ao fundo dos 3 homens aí tem umas mercadorias que eram vendidas, e o seu Lázaro falou que é lá no fundo que ficava os cigarros, né? E na frente, aí, esse balcão na frente, era o balcão de doce, que segundo a senhora Vanusa aí, ela e o Valésio, não sei se o Wagner também, depois ela pode confirmar, a Vivi não está envolvida nesse problema, mas esse aí é o lugarzinho que eles pegavam doce emprestado. Segundo as notícias, tinha um desses vidros quebrado em um certo ponto da história, e eles, mais ou menos essa posição da Ivanilde aí, ou um pouco mais para o meio, não me lembro, eles colocavam a mãozinha e pegavam uns docinhos emprestados do papai, né? Então, ninguém passou vontade de comer doce nessa família. Agora eu vou... Fica contente. Quer comentar alguma coisa sobre essa situação aí? Não, sem comentário, você fica me dedando. Assim? Isso é história também. Hã? Sou eu e o Valésio, o arteiro. O Wagner também está livre desse problema histórico, né? Viu? Só uma observação. A Ivanilde, ela é minha prima legítima, né? Ou seja, nossa prima, minha, da Vivi. Sim. E cunhada da nossa pedagoga Rosiane, também, esposa do Omar. Ótima observação. Isso mesmo, ela é cunhada da Rosiane Cristina. Oh, é isso aí, trabalho em equipe, é isso aí. Muito bem. Muito bem observado, né? Silvas também não deixa de ser pioneiros, né? Porque... Sim, o Silvas. Tá tudo em família. Tá. É que a família Floriano e a família Silva tem uma grande história na cidade, né? É que, a partir desse festival, isso vai ficar mais patente aos olhos das pessoas. Meu sogro hoje foi à prefeitura resolver algumas coisas lá que ele tinha que resolver de documento, e o pessoal já cercou ele lá perguntando do cinema, enfim. Graças a Deus, está despertando, né? Está despertando. E amanhã nós teremos uma atividade que eu vou precisar de todos vocês. Vou falar no final, e que vai ser muito interessante em relação a isso aí, e despertar as pessoas ao valor histórico. Os professores estão usando já o joguinho que eu fiz para eles, futuramente vão usar os vídeos também. Então, as crianças, ao passarem nesses pontos históricos, eles terão uma outra visão, uma outra percepção, tá? Vamos lá, então, para a entrevista, que eu tenho que ficar bem alerta na hora aqui. São 4h13, nós temos até 5h30. Só abrir o vídeo. O vídeo fechou, deixa eu abrir de novo, peraí. Aguarde só um momento, que o vídeo fechou aqui, eu vou ter que abrir novamente. Vamos lá, vou compartilhar. A hora que começar, sempre aquele procedimento. A hora que começar, alguém fala um oi aí para ter certeza que todos estão vendo, tá? Geralmente, quando um está vendo, todos estão vendo. Quem fala oi? Oi, tá vendo? Ótimo. Vamos lá. Olá, professor Melquides, com vocês. Hoje o assunto é cinematográfico. Hoje nós vamos entrevistar ao vivo. Nós não estamos usando máscara, porque ele é meu sogro, nós já convivemos continuamente aqui em casa, tá? Por isso nós não estamos fazendo uso de máscara, nós respeitamos os procedimentos do Covid e respeitamos
todas as orientações da saúde, mas ele é daqui de casa e nós estamos fazendo essa entrevista aqui junto. E como vinha falando, o assunto hoje é cinematográfico. Nós vamos entrevistar o Lázaro Floriano, o dono do famoso cinema, o último dono do famoso cinema São Jorge. Vamos lá, então. Pois não, Lázaro, pode falar aí, fica à vontade. Então, pessoal, meu filho quer saber a história do cinema de Santa Amélia, e o que eu sei que eu participei dos últimos tempos do cinema, e quando eu vim para Santa Amélia, no município de Santa Amélia, em 1957, eu fiquei conhecendo Santa Amélia e ficou na história. Então, os tempos passaram. Em 1965, morava no sítio, na Fazenda Santana, carpia café. E aí, em 65, eu me casei e eu tinha feito um curso de eletrônica, vim trabalhar em Santa Amélia, montei uma eletrônica. E aí, para mim ganhar o pão de cada dia, eu enfrentava as dificuldades, aluguei uma porta e vim trabalhar para ganhar o sustento. E aí, em 1966, eu fui convidado pelo dono do prédio, que é o dono do cinema, José Sanches, era dentista na cidade, e ele tinha um sócio dele, era o Nelson Forzato. Eles eram sócios e funcionava o cinema. O cinema, o primeiro dono dele foi Dionísio Cardoso. Então, depois, ele vendeu o senhor José Sanches e ele abriu uma parceria junto com o Nelson Forzato, que são um dos fundadores aqui de Santa Amélia, que todo mundo conheceu, o Valentim Forzato. A família dele é muito grande. E aí, em 66, eu fui convidado para ajudar na parte eletrônica da empresa do cinema. Naquele tempo, não tinha quase ninguém que vendia de eletrônica. E aí, o senhor José Sanches me convidou. Eu gostava muito de assistir um filminho. Eu ia lá, assistir o filme e ele me convidou. Olha, se você vir ajudar aqui na operação da máquina, dar uma assistência para nós aqui, eu vou isentar você de pagar ingresso. Aí eu aceitei boa proposta, porque na época a gente não tinha muita condição. E aí eu e a minha esposa ficamos livres para ir lá assistir os filmes. E aí trabalhei com ele até 1968. Aí ele separou a sociedade dele com o Nel Zafani, e aí eu tive que assumir a responsabilidade, porque ele passou para mim a parte de trabalhar com as máquinas, e ele fez uma proposta. Olha, já que você vai ter que mexer com tudo aí, eu vou arrendar para você. Você toma conta de tudo, me paga um aluguelzinho. Na época, era um aluguel bem barato. Aí eu assumi a responsabilidade para funcionar o cinema. Mas naquela época, aqui em Santa Amélia, tinha muita gente e o cinema era muito movimentado, os fins de semana, feriado, quando tinha que dar sessão, passar os filmes.
na tela, então nós teríamos que buscar esses filmes que era contratado nas empresas que alugavam as fitas, São Paulo, Maringá, Assis, tinha várias empresas que nós alugava as fitas. Então a gente ia lá, arrendava as fitas que a gente queria, fazia uma programação e todo fim de semana vinha aquelas fitas que era necessário para exibir ela na tela. E assim a gente recebia as fitas lá em Bandeirantes. Naquele tempo era difícil, estrada de chão, a gente tinha que buscar na estrada de ferro, pela estrada de ferro. Não tinha como buscar de outra maneira. E na segunda-feira, aqueles filmes que a gente exibia no sábado, no domingo, davam, às vezes, conforme a fita, a gente dava um matinê no domingo, e o cinema era muito animado. Animado por quê? Naquela época não tinha outras coisas de diversão na cidade, uma cidade pequena, mas tinha muita gente que morava no sítio, e no final da semana eles iam para a cidade, de maneiras que a frequência era bastante. Lotava o cinema. Então, a gente pegou para tomar conta, acabei arrendando, e assim a gente ficou com aquele compromisso para exibir os filmes e trazer alegria para o povo. O povo gostava muito aqui, era Mazzaropi, Tarzan, Bang Bang italiano, enfim, o povo, quando via a programação lá na parede, eles marcavam o dia que estava para fazer a exibição do filme e vinha, mas vinha mesmo, para assistir o filme, porque o filme era bom e não tinha outra coisa. Naquela época não tinha televisão aqui na cidade. Isso foi de 1965 a 1970, não tinha televisão. O cinema era a parte que o povo tinha para fim de semana divertir. E nós tínhamos um barzinho na frente, assim, que nós vendia bala, vendia doce, tinha o pessoal que trabalhava junto com nós, era eu, a minha esposa, trabalhava de caixa, tinha os dois cunhados meus que ajudavam nós, e meu sogro, também, que tem até uma foto dele aí, José Virgílio da Silva, os dois cunhados, o Moacir e o Edson. Eles eram os nossos ajudantes. E a minha esposa trabalhava no caixa. Tinha o Nikito, trabalhava de porteiro, era um companheiro nosso daqui, de Santa Amélia, ele era meio íntimo, então era companheirão nosso. E nós tocávamos. E assim, a divertir o povo, porque não tinha outra coisa. E os tempos foram passando, e o cinema passou os tempos, começou a aparecer as televisão. As televisão, os primeiros moradores de Santa Amélia que adquiriram as televisão eram os mais frequentadores do cinema. Era o doutor José, naquela época, ele era doutor aqui na cidade, o José Coelho, que tinha um bar na esquina ali, uma família grande, e Ernesto Saciloto. O Ernesto não era muito frequente, não, mas o José Coelho, o doutor José, ele
não perdiam filme. O doutor José e o Zé Coelho, eles gostavam do Bang Bang. Até nós brincava com eles, quando passava aqueles filmes de Bang Bang, filme de guerra, aquelas coisas, falava que depois que terminasse, e terminasse de apresentar os filmes, tinha que arrumar uma vassoura para juntar as balas atrás da tela lá, que caía tudo. Mas era brincadeira, não tinha nada disso. E assim, na minha responsabilidade, foi de 68 até 79. Porque a diversão que o povo tinha é essa. Depois, no final dos anos 77, 76, houve um movimento na parte do governo e até aí nós tocávamos assim, na simplicidade, não tinha nenhum compromisso. Mas aí para lá, criaram lá um imposto, nós precisava, então, adquirir o tal ingresso padronizado, era comprado lá na Receita Federal, e obrigaram nós a colocar uma roleta para registrar quem entrava para cobrar os impostos. Mas isso durou muito pouco tempo, e nós fomos até 69 para 70, aí começou a entrar as televisões na cidade, e foi aumentando, o povo foi se afastando, e chegou o ponto que nós tivemos que, assim, fechar, porque alugava os filmes, trazia, passava, não saiu o dinheiro, nós trabalhávamos no vermelho. Aí, para ter prejuízo, nós paramos com o cinema, e assim chegou o fim, né? Mas o cineminha era muito divertido. Tinha um horário de atendimento, começava às 8 até às 8h30, mas tinha um gramofonezinho lá, uns discos antigos, 78, rotação, tinha uns LP grande, uma radiolinha pequena assim, e nós fazia o preparativo em meia hora, tocando música, e assim nós anunciava os filmes, anunciava o horário, e nós continuamos até, eu me lembro bem, nós tínhamos os meninos que trabalhavam com nós lá na locução, anunciavam: nesse momento vai para o ar o serviço de alto-falante do Cine São Jorge. E cumprimenta na locução o compadre Lázaro. E foi daí que veio só o apelido de compadre Lázaro? E aí nós anunciava as fitas e colocava as musiquinhas. Nesse momento vai para o ar as músicas em gravação variada. Mas era tudo meio caipira mesmo, então. E era muito divertido, né? E tinha umas músicas que ficou na nossa mente, aquelas músicas. Muita gente antiga desse tempo lembra dessas músicas. Tem uma música muito boa, eu vou fazer um pedacinho dela aqui para vocês entenderem. Que era uma música, um LP grande, tinha uma música do Zé Lopes, famoso cantor, e nós colocava ela. E tinha a marchinha, a marcha do quartel, também, que era o prefixo do cinema. Esse eu não estou lembrado, que era só tocado, era uma banda. Mas a musiquinha do Zé Lopes, eu me lembro até hoje. Ele cantava assim:
Marquei no calendário quando ela foi-se embora. Pra ser mais preciso, marquei até a hora. Essa noite meditando, relembrando meus castigos. Meu canto de saudade, solidão. Eita! Irmão do céu! Os apaixonados iam tudo para o cinema. É. Tem vários casais aqui. Naquele tempo, o namoro não era liberado igual hoje, não. Era muito difícil o casal de namorado pegar na mão da namorada. Eita! Mas quando ia no cinema, era ponto de refúgio. Ia lá, assistia o filme, comia pipoca, comia doce, chocolate, então pedia muito. E assim, nós aguentamos até 1979 para 1980. Aí nós paramos o cinema, eu vendia o projetor, o pessoal lá de Maringá, e ficou umas coisas lá, mas não foi demolido o cinema, foi jogado tudo por lixo. Hoje teria muito valor, porque são coisas que não existem mais, seria relíquia. E nós estamos aqui só na saudade. Já faz 40, vai para 41 anos que fechou, e nós estamos relembrando dessa história. 41 anos, nossa. Mas aqui nós estamos. Quem conheceu eu naquele tempo, conheceu um jovem de 20 e poucos anos, hoje estou com 78 anos, olha a carinha, perdi os cabelos. Mas estou aqui, ó, firme. Não guardou os cabelos para relíquia também, não. Perdeu os cabelos. Dou graças a Deus que Deus deu condições de eu criar meus 4 filhos, 2 casal. Hoje nós estamos uma família reunida, meu filho é meu genro, e tenho 13 netos, tenho 2 bisnetos, e eu e a minha esposa estamos com saúde, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos aqui lutando. Mas a saudade ficou na mente, no coração, apesar da idade chegar, mas nós estamos aqui, ainda, ajudando em alguma coisa. E, no mais, eu agradeço, agradeço a Deus, porque Deus deu saúde. Graças a Deus. Enfrentamos muita dificuldade. Aqui, agora eu vou falar um pouquinho da cidade nesse tempo do cinema. Isso, vamos lá. Vamos lá. A gente veio morar aqui na cidade, tinha aquela rua principal ali, quando nós viemos para cá, era a rua Silvino Galvão. Certo. Era rua de terra. Quando chovia, nós enfrentávamos uma lama que dava gosto. Aquela lama grudava no pé do povo que andava ali, e naquelas 2 quadras ali, sempre tinha a tradição de Santa Amélia, naquelas 2 quadras, à noite, ao final de semana, feriado, o povo se reunia ali para fazer avenida. Andava para baixo, para cima, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas o povo não ligava para o barro, não. Estava molhado, estava emprestando, mas ninguém estava preocupado com isso daí, não. E quando chegava na hora aqui, dava o prefixo do cinema para começar a entrar no cinema, o povo estourava tudo para entrar lá no cinema, e no outro dia era tanto barro que nós precisávamos rapar, que era Isso que eu ia perguntar. O cinema era feito suave de madeira, era penso. Nós ajuntávamos uma cavadeira para desgrudar aquele barro da madeira assim, para poder limpar o barro para na tarde, no outro dia, estar liberado de novo. Era muita dificuldade, mas o povo era feliz naquele tempo. Eu conheci muita gente aqui. E
tem saudade até o dia de hoje, né? A gente tem. Mas tem muitos que não sabem e nem nunca ouviu contar a história do cinema, certamente. E nós temos aí foto do cinema que ainda mostra em cima do prédio, do lado da rua, tinha um alto-falante, de boca grande assim, e que a gente tinha outro lá em cima, virado para o outro lado. A gente anunciava a fita. Dentro de poucos minutos vai dar início a um sensacional filme colorido em Cinemascope. Cinemascope, para quem não sabe, para quem não sabe, o Cinemascope é uma fita. Um detalhe interessante, as fitas eram gravadas em 8 milímetros e era exibida ela em 16 milímetros. Então, essas fitas, tinha alguma que era bem ligeirinha, mas nós usava aquele projetor e muitas das vezes aqueles dentinhos do filme, ele gastava de tanto passar tudo para toda parte, e aonde dava a volta do filme, no projetor, ele patinava de vez em quando ali, e dava uma esticada assim, e o povo batia o pé e sapateava, e gritava, fazia aquela festa. Aí a gente já tinha as manhas, ajeitava ali, continuava. E os filmes Cinemascope que falava, era um filme estreitinho, que a imagem você ia passar sem a lente, era uma lente grande, você passava, sem a lente a imagem ficava comprida. Ela ficava esticada para cima, os cavalinhos ficavam bem curtinhos, assim, né? Aí você colocava aquela lente ali, era uma lente grande, ela tinha um encaixe certinho no projetor, aí você colocava, aí ela ampliava para os lados, aí ficava perfeito. E aí os Bang Bang, os filmes de Mazzaropi, o filme Mazzaropi, o povo falava assim, é um filme de graça, de graça. Mazzaropi o filme dele era de cômico, né, de alegria. Então, dava muita frequência. E filme de Tarzan. Filme de Tarzan, filme de selva, era o que mais rendia no cinema. Porque era uma coisa que o povo não conhecia direito ainda. Hoje não, hoje você pega o celular, na mão você vê tudo que você quer. Naquele tempo não, você tinha que ir no cinema para ver. E era um tempo gostoso, o povo não tinha tanta vaidade, tanta ilusão, conforme tem hoje. Então, como eu falei, os namoradinhos, para despistar um pouquinho do pai e da mãe, tinha que ir no cinema. Lá no cinema não tinha perigo também, porque estava o cinema cheio. Nós tínhamos 200, se não me falha a memória, hoje, 280 lugares. Nossa, era grande. 280. E tinha vez que tinha gente que assistia de pé. Nossa. Eu me lembro que uma vez, deu um final de Semana Santa, eu exibi um filme de Tarzan na quinta-feira. Na sexta-feira, eu contratei um filme Paixão de Cristo. E então, na quinta-feira, era um filme comprido, quer dizer, longo, a exibição dele, eu dei uma sessão. E quando foi na sexta-feira, que o povo gostava muito, eu até não concordava muito com aquele filme de Paixão de Cristo. Mas eu alugava a fita porque era 1 hora só. E filme de 1 hora é rapidinho.
Aí, na sexta-feira, precisei passar 3 sessões, 3 horas de filme. Terminou uma, quando terminou a primeira, estava lotado o cinema. Aí fomos para a segunda. Já tinha vendido ingresso para lotar de novo. Aí, quando foi na última sessão, aí já deu mais fraco, mas deu 3 sessões lotadas, pode-se dizer. Mas, e o povo, nossa, tinha gente que ficava emocionado, tinha outros que choravam, né? E era a alegria do povo. E quando chegava na época de feriado prolongado, Semana Santa, o pessoal pedia, não, tem aquele lugar, aquele filme é muito bom. Mas tudo em cima dessa terra passa. Essas coisas boas passou também. Hoje a gente está vivendo um outro sistema e essas coisas ficam só na saudade. Mas estamos aí. Quem lembra de mim? Eu jogava bola no time do Paulo, tocava cinema, trabalhava em eletrônica. Que Paulo? Paulo Batistão. Ah, Paulo Batistão. É. E mexia com cinema e jogava futebol de salão. E a turma conhecia com Palhaço, Nikita, quem conhecia o Nikita, o pessoal mais antigo aí que jogava, eu estava junto. Mas não me glorifico por essa parte, não, porque isso aí também é tudo... Só faz parte da história, né? Faz parte da história. Então, qual o time que o senhor cuidava, o nome do time? O senhor cuidou tudo? Não, eu não cuidei diretamente, eu ajudava, né? Ajudava. Eu era auxiliar do Paulo Batistão. Auxiliar. O time dele, inclusive, tem uma placa lá, que tem meu nome lá. Não, a placa no campo. No campo. Depois nós vamos tirar uma foto da placa lá. E depois, no final, mexi com futebol, envolvi com política. A política só me deu prejuízo. E não tenho lembrança nenhuma, nem saudade dessas coisas, porque para mim não virou. Mas eu tenho a camisa verde de Santa Amélia vestida. Eu vim para cá em 65, estou até o dia de hoje, criei meus filhos, já tem neto, professor, professora, os filhos já têm o Valézo mais velho já está aposentado, e nós, eu e a dona Alice, estamos aí, ainda ajudando a criar os netos e o neto ainda. Mas me lembro de tudo o povão aí. Se for fazer uma relação do povo que eu conheci aqui em Santa Amélia, é bastante extensa. Sim, mas de 70 para frente, para tentar entender o que pode ter influenciado o término do cinema. Foi a geada de 75 e a saída do povo aqui, o êxodo rural, o povo foi para a cidade grande, e a chegada da TV. Mas a TV começou a chegar aqui em Santa Amélia na década de 70, mas foi 75 ou foi 79? Quando veio as primeiras, ela veio na subsequência, assim, ó. O pessoal foi comprando, foi aparecendo, pesquisando, encheu. Não dava para determinar quando começou. Mas foi na década de 70, de 70. 70. Tá. A causa do fechamento do cinema foi as duas coisas. A presença das televisões, que derrubou o público, a frequência, e a geada que expulsou o povo embora. Entendi. São dois fatores. Não tinha como manter. Não tinha como manter. A matinê de manhã, né? O pessoal fala muito da matinê do cinema. Matinê é 2 horas da tarde. Ah, chamava de matinê, mas não é. É para criança. Das 2 da tarde. Isso que a dona Zélia Ranus falou, a gente se arrumava, a professora Zélia, a gente se arrumava, ficava toda chique para ir para a matinê. Essa matinê é das 2 para frente. E quando o senhor falou que das 8 e 8h30, é 8h30 da manhã ou 8h30? Da noite. Da noite. Que falava no alto-falante. Aí o povo estava na rua passeando, e eles passeavam na rua para lá e para cá, mesmo com barro? Qualquer maneira. Nossa, que interessante. Mas vinha com a roupa toda limpinha do sítio,
Ficavam andando aí no barro com cuidado. O pessoal não ligava, não. Não. Você vê que diferença de cultura, né? E, lógico, o tempo muda. Nessa época que o Primo Lázaro fala, a grande diversão do povo era o cinema. Né? Trabalhava a semana toda, por certo, conversando e falando que no final de semana nós vamos para Santa Amélia, dar a voltinha no calçadão para lá e para cá, e depois nós vamos também fotografar ou filmar o calçadão para ficar registrado, e ficava dando voltinha no calçadão ali até umas 8 da noite, e de repente lá o alto-falante, não tem aquele comentário que o pessoal fala vem assistir os filme colorido em várias cores, e o pessoal brinca. Isso é brincadeira ou tinha alguém que falava de verdade? Essa parte aí não é... Você não está querendo contar. Não, essa parte não é minha, não. Não. Essa parte foi do que instalou o cinema aqui. O primeiro? Ou é o Dionísio Cardoso. Dionísio Cardoso, o dono, foi ele que instalou. Eu não conhecia o Dionísio Cardoso, não, porque quando eu mudei aqui, ele já não morava mais aqui. Não chegou a conhecer. Não cheguei a conhecer. Eu sei a história dele. E ele montou o cinema e ele mesmo anunciava os filmes. Entendi. Aí ele anunciava assim: atenção, muita atenção, não perca para hoje um sensacional filme colorido em diversas cores. Mas isso é o Dionísio. Não é pejorativo, é um comentário que o pessoal sempre faz do cinema, porque essa maneira do Dionísio apresentar e falar colorido em várias cores, e ele começou o cinema, também ficou uma coisa que ficou para a história, é algo assim que os mais antigos geralmente comentam. Tem no Facebook, quando você vê lá o pessoal comentando, tem alguém comentando assim, o filme colorido em várias cores. Então, tinha bastante música que tocava, nós anunciava assim, música em gravações variadas. Quer dizer, o que tinha lá nós ia pôr, né? Deu meia hora. É o que chama de aleatório, né? Põe uma música, põe outra, não tinha que... Tocava uma música naquele intervalo da música ali, nós anunciávamos. Nós anunciávamos as fitas, né? Sim. Daqui a pouco será... Como é que era? Lembra aí, dá tempo, pode falar. Daqui a pouco... me fala a memória. Daqui a pouco será exibido na tela do Cine São Jorge um sensacional filme colorido. Bang Bang Italiano com Antônio Steffer. Aí o Zé Português e o Dr. José já estavam na porta do cinema. Adquira os seus ingressos e tome posse dos seus melhores lugares, que dentro de poucos minutos dará início a esse sensacional filme. Tome posse! Vamos mostrar a foto aqui, então, da cigarreira. Nessa foto, você vê que ele lembra até o jeitão de vai, tome posse dos melhores lugares, né? Que legal. Vamos colocar a foto aqui. No momento só tem essa foto e o Bom Lázaro não aparece nessa foto aqui, que eu estou compartilhando, mas aqui é a foto que mostra o barzinho que chamavam de cigarreira, né? Barzinho. Esse aqui era o barzinho. Pode ver que atrás, onde eles estão, aqui, ó. No fundo aí. Tá cheio de coisa lá. Tem umas mercadorias que vendiam. Lá nós guardava pacote de bala, pacote de doce, cigarro, um monte de coisa que vendia muito cigarro. Então é isso aí, pessoal. Nós queremos agradecer a atenção de todos vocês, agradecer a grande colaboração do Lázaro da Cigarreira, do compadre Lázaro, mas que agora é o irmão Lázaro, né? Deus que abençoe. Quer falar alguma coisa antes de encerrar, Lázaro? Não, tudo bem? Agradecer o povo que me conhece, né? Que estou vivo ainda aqui com a família, grande, cresceu. E nós ainda agradecemos os conhecidos, o pessoal que são fundadores de Santa Amélia, aqueles que colaboraram no nosso tempo difícil aqui, e que nós estamos aqui, graças a Deus. Agradecemos a todos por tudo e que continuem lembrando de nós. Eu não esqueço do povão. É isso aí. Bastante divertido. Nosso município é pequeno, mas é um povo muito bom demais.
Então, Deus abençoe a todos. Amém. É o Festival de Arte e Cultura online. Vem crescer com a gente. Um grande abraço e tchau, tchau. Calma aí, gente. Não sai não, que isso aí foi, esse tchau, tchau aí foi do vídeo, hein? Deixa eu fechar. É isso aí, vamos lá. 1 minuto para os comentários. Alguém quer fazer um comentário? Nosso horário já está rachando aqui, já está em 5 horas. Eu vou tecer mais alguns comentários das anotações que eu fiz. São muitas anotações, então não dá para comentar tudo. Alguém quer falar alguma coisa? Vinícius Martinelli, Deus abençoe pela presença aí. Ok, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, tem uma menininha aqui que ela apareceu de repente e ela quer falar alguma coisa. Ah, mas então, abre a câmera aí também. Não, não, ela não quer aparecer. Ah, então tudo bem. Em 73, ela tinha 5 anos. E ela recordou bastante da cigarreira, do cinema. E ressalta que na cigarreira não tinha só a cigarreira em si, né? Os cigarros, como o pai estava comentando aí. Tinha doces e tinha uma coisa que me lembrou muito, que me emocionou aqui, tinha uma parte desse local que era uma banca de revistas. Sim. E era também. Então, tinha banca de revista e tinha o álbum de... Não é fotografia? Álbum De figurinha, figurinha. Álbum de figurinhas. E a gente brincava muito e lia muito. Eu aprendi a ler através dessas revistinhas, esses gibizinhos que tinha lá na cigarreira. Então, você imagina quanta criança que não entrava lá dentro e quantas pessoas de Santa Amélia que não têm essa mesma lembrança que eu tive hoje. Sim, sim. A menininha é você, então. Eu achei que tinha uma menininha aí. Eu não entendi a poesia, eu tô lendo. Obrigado. Obrigado pela vergonha que eu passei. Pode falar, desculpe. Quando eu vi a Ivanilde lá na foto, nossa, porque a gente é bem parecida, né? Sim, Falei, eu sim. acho que eu era mais... E também outro detalhe que eu lembrei. O pai com a mãe, eles trabalhavam em equipe familiar. Era o pai... Então, a família Floriano e a família Silva, eles, além de serem unidos, eles trabalhavam unidos e trabalhavam no mesmo propósito. No caso, o pai era o empreendedor maior, né, que era o dono ali, mas a mãe ficava na bilheteria. Eu lembro da mãe na bilheteria, atendendo o pessoal, né, entregando, vendendo os ingressos, e eu e o Vag, que éramos os menores, sentada aos pés da mãe, enquanto ela atendia, e quando ela tinha um tempinho para ela dar atenção para nós, veja bem, ela cuidou dos filhos dentro do ambiente de trabalho. Os dois são empreendedores. Daí acho que nasceu a minha doideira de ser empreendedora, né? De querer fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E era muito, muito, muito maravilhoso. É uma época muito, muito doce, a lembrança nossa. O Valéz gostava de Bang Bang, e a maioria dos meninos naquela época gostava de Bang Bang, né? E aí, na cigarreira ficava o vô, como na foto apareceu, o vô e os tios que trabalhavam ali, o tio Mastir, o tio Ed, que não trabalhava exatamente ali, mas o vô, eu lembro sempre do vô Virgílio atrás do balcão. E o mais gostoso, que eu não posso deixar de comentar, que eu acho que o pai e a mãe vai lembrar certinho, mas não tinha sorveteria na cidade, a sorveteria era a cigarreira, e vendia que bom. Então, era cigarreira, doceria, sorveteria, e a banca de revista e o cinema. E outro detalhe, no fundo do cinema, que tinha um porãozão, uma casa bem no fundo, assim, a dona Alice, minha estimada mãe, dava aula de corte e costura, pioneira do corte e costura em Santa Amélia também. Que eu me lembre, de professora de corte e costura, só a esposa do seu Lázaro Floriano, a dona Alice.
Então, essa menininha, ela lembra de bastante coisa aí, né? Esses detalhes, eu acredito, assim, que eles não podem ser esquecidos. Eles têm que acompanhar a entrevista e o fim de tudo, porque, na verdade, é um marco muito importante. Não foi só na nossa família, não. Eu tenho certeza que é na família de muitas pessoas. Outra coisa que me fez, que eu lembrei, o escritório do Paulinho Lordani foi o seu Lázaro Floriano que construiu. Tem foto dele em cima, terminando lá, com o Valésio, o Wagner e os companheiros dele. Tinha o Sabonete, muita gente que a gente conhece. Meu Deus, é demais, é demais. Já falei muito, não sou eu que estou sendo entrevistada, mas eu não aguentei. Já acabei. Eu tenho que agradecer, né, por essas lembranças, que essa aí é uma vitamina do coração da gente, né? Não é você que está sendo entrevistada, mas é o seu pai, né? É também a sua história, né? E quem melhor para comentar, se não forem vocês, dos que estão aqui, a Vivi, e eu acho que o celular do João Lázaro, do Damalice, deve ter desconectado, porque não está mais aparecendo aqui, né? Mas ouvindo, fecha o microfone, filha, fecha o microfone. Ouvindo você falar, eu fiquei aqui, mas pode deixar a câmera. Ouvindo você falar, eu fiquei aqui visualizando uma coisa que eu nunca tinha visualizado, por isso que é importante o comentário. Você foi falando que tem sorvete, o sorvete foi o que deu o estralo. Eu falei, mas o único lugar que vendia cigarro, segundo as informações que nós temos, por isso era chamada cigarreira, e tinha doce, tinha revista, tinha sorvete, tinha cinema, mas então era o point da cidade, né? Não era o único point, porque nós temos lá a pedra fundamental, o pessoal sentava lá, escrevia o nome na pedra, tinha a praça, tinha o chafariz, enfim. Mas, assim, para o sábado à noite, conforme o Molazzo falou, que as pessoas vinham do sítio para a cidade, ficavam ali andando onde é o calçadão hoje, né? Sobe, desce. E interessante que o pessoal ficava andando e era barro, né? E eu perguntei, o pessoal não se importava? Eu cortei esse pedaço. Ele falou, não, o pessoal não se importava, não. Eu falei, porque ele vinha com um barrão naquele cinema, e vem com a roupa limpinha e fica ali no barro, quer dizer, uma cultura totalmente diferente, né? Os jovens tinham que ir para o cinema para pegar na mão da namorada, é tudo diferente. Mas você falando aí, eu fiquei pensando, poxa, mas o Cine São Jorge era o point, né? Era o shopping. O Cine São Jorge era o shopping da cidade. Nossa, que interessante. Já são 5h08, agora eu aprendi a olhar na hora, né? Alguém quer fazer mais um comentário? A Vivi que está aí, a Juliana que está aqui, que ela não nasceu em Santa Amélia, mas ela era criança. Quando criança, ela vinha aqui com seus pais. E hoje a minha sogra, que é a Alice Maria Floriano, falou, eu mostrando aqui algumas coisas que a Juliana mandou, falei assim, a mãe dela chama Alice. Ela, você que é a Alice, minha colega? Aí nós vamos conferir. As duas Alice eram colegas, né? A Alice, mãe da Juliana, e a Alice, minha sogra. Então, isso é muita coisa para relembrar. E esses vídeos, quando eles foram expostos nas redes sociais, logicamente, alguns nós vamos disponibilizar somente trechos, outros se transformarão em aulas, né? Outros poderão ser transformados em podcast, vai depender de cada estratégia que for usando conforme passar o ano. Mas eu tenho certeza que essas lembranças, não só desse conteúdo, mas dos outros, essas lembranças elas vão tocar muitos corações e reviver um mundo lindo. Um mundo lindo. Se nós pararmos para analisar, o que eu vou falar, gente, é uma concepção minha, tá? Não é nada científico, mas vamos dizer assim, se nós pararmos para analisar, esse mundo que o Molazzo contou é um mundo que morreu em 2019, né? Ele já vinha morrendo e acabou de morrer em 2019, tudo mudou, e esse contato aí vai fazer reviver esse país das maravilhas na mente e no coração de muitos aí. Bom, são 5h10, temos 20 minutos, vamos aqui, eu vou falar com vocês sobre a atividade que nós precisamos fazer, e eu preciso de vocês e preciso de mais algumas pessoas que não estão aqui. O da Rosiane também desconectou, não está aqui no momento, mas a gente fala com ela depois. A gente pode falar com ela depois no particular. Eu preciso, né, excluindo aqui o Vinícius Martinelli
e a Juliana, estamos em família, né? Então, eu já tratei aqui em família. E a Juliana já mandou bastante foto para nós, graças a Deus, muitas fotos mesmo. Mas eu pretendo para amanhã dar uma girada na cidade, fazer alguns pequenos vídeos com o irmão Lázaro, mostrando o prédio atual e ele falando o que era naquele lugar. Por exemplo, a casa do senhor Luiz Jacobucci, onde hoje é a central telefônica, onde está a antena de comunicação. Então, nós vamos fazer pequenos vídeos relativos à história da cidade e eu preciso que cada um de vocês que estão aqui, e pode convidar os demais também, visitem um dos pontos que nós trabalhamos nesse festival, os bustos, os pontos históricos, culturais, ou um outro ponto que eu não tenha citado, mas que ele te traz alguma lembrança, que é uma coisa pessoal, uma lembrança da sua história, né? E a Vanu está avisando que a Rose estava no trabalho e precisou sair, tá bom. Então, vocês tiraram uma foto em algum lugar que move vocês, que tem a ver com a história de vocês, e também tirarem uma foto perto desses lugares que nós trabalhamos aqui no festival. E se quiser gravar um vídeo, um story, para nós usarmos na próxima aula, na aula de quinta, vai ser muito, mas muito bem-vindo mesmo, muito bem-vindo. Ok? Nós temos também ainda até sexta-feira, eu estou programando para quinta-feira, se tudo der certo, nós fazemos a leitura do poema do Elon, que é um poema de protesto. Tá bom, deu joia aí, né? É um poema de protesto. Não dá tempo de fazer os comentários do vídeo, talvez eu não faça amanhã, vai depender da minha programação para amanhã. Mas essas informações aqui, eu vou criar um outro joguinho também. Tem o joguinho, mas vamos fazer o seguinte, eu não vou mostrar o joguinho hoje, não. Já são 5h12. Hoje nós vamos terminar mais cedo. Eu pretendia mostrar o joguinho hoje, mas eu posso mandar para vocês no grupo e no particular também. Alguém quer fazer um comentário antes de encerrar? A Vivi hoje está participando e ela não está no grupo, é bom adicioná-la. Ok. Mais alguma coisa para falar, Vivi? Alice, Vinícius, Juliana, tudo bem? Então tá. Vamos aguardar aqui mais uns 30 segundos para a Vivi se manifestar ou não. Microfones, minhas queridas. Aí. Tá acontecendo alguma coisa com o seu microfone, Vivi? Porque aqui está constando que ele está aberto e a gente não está te ouvindo. A Bia está por perto? Bom, dá para ver aí que as duas são meia xeroca. Em Libras, aí que dá certo. Faz em Libras. Ah, que pena. Manda o áudio, Vivi. Manda o áudio no WhatsApp, que eu tento abrir aqui no WhatsApp e tento compartilhar. Manda. Ah, o seu microfone está fechado. Clica nele de novo. Clica de novo. Às vezes acontece isso. Fala agora. Tá mudo. Então, você quer mandar o áudio no WhatsApp e eu tento compartilhar aqui? Aí faz sim ou não. Não deu certo. São coisas... Oi. Aí falou. Saiu Fala de mais um novo. pouquinho. Saiu? Aí. Eu não fiz parte dessa história, que eu só conheço essas histórias através da oralidade, né? Da contação de histórias, né? Quando o pai saiu do cinema, eu não era nem nascida ainda, acho. Uhum. Mas eu pude fazer uma observação. Essa cultura cinematográfica, tá me ouvindo? Tá dando para ouvir? Essa cultura cinematográfica, além de ser elitista, a gente não ouve falar sobre o cinema para criança, né? Naquela época já existia o Walt Disney
E a gente não ouve dizer que as crianças frequentavam o cinema, né? E atualmente, hoje, existe uma infinidade de vídeos e filmes para criança, né? Ensinando certo ou errado, seja lá o que for, mas a gente percebe de como a criança era tratada naquele período. Foi essa a minha observação, apesar do orgulho da família, né? Coraçãozinho. Essa questão das crianças frequentarem o cinema, pelas informações que nós obtivemos do seu Lázaro, os filmes eram adultos, eles não eram filmes didáticos ou inclinados à educação do adulto. Mas veja que ele citou aqui para nós, na informação, que o filme de maior bilheteria, que ele teve que fazer 3 sessões no mesmo dia, foi A Compaixão de Cristo. E para as crianças mesmo não tinha, até mesmo a literatura. Veja quando ele falou do Dr. José e José Coelho, que eles gostavam de ler os livrinhos lá do Texas, era de Bang Bang, né? Então, era uma coisa da época mesmo. Mas as crianças, nesse tempo, elas não tinham tanto acesso à obra cinematográfica. Mas são aquelas crianças que a gente fala, que, como ele falou aqui do Tempo Feliz, que brincava, que pulava, né, que interagia. Eram aquelas crianças que o que a gente faz com massinha hoje, eles faziam de verdade em casa. Era uma outra educação. Hoje nós temos uma vasta literatura, um cinematográfico para as crianças. E, como eu falei, aquele mundo morreu em 2019, né? Naquele tempo, as crianças viviam a vida no presencial, fazendo o presencial. A educação vinha também mais pelos pais que estavam mais em casa. E hoje nós estamos nesse mundo que veio depois, que as crianças não ficam na rua, tem uma larga literatura e didática para eles, mas muitos estão sentindo falta, né? Sentindo falta desse mundo que morreu. Mas Pois não. Eu quis dizer no sentido social, a criança não era inclusa nessa época. A gente vê relatos, tem fundamentos teóricos dessa questão, mas a imersão social da criança, na participação ativa fora da casa, da brincadeira, por isso que eu estou fazendo esse comentário, a respeito da imersão social da criança, da voz da criança, da participação da criança. Não se fala isso aí em todo o conteúdo que a gente... Conteúdo... Foi esse comentário que eu quis dizer. Sim, e como o seu comentário é bastante pertinente, porque o fundamento do festival é gerar uma conscientização histórica. É como nós estamos... infelizmente está acabando o tempo, mas como a gente começou a conversar, e nós podemos voltar nesse assunto até gravando uma live, mesmo fora da programação do festival, para a gente conversar sobre isso. E essa entrevista, dessa forma que você fez essa observação, ela pode ser usada numa aula de sexto ao nono ou de ensino médio para mostrar essa questão de como funcionava e de como que a criança estava fora desse contexto. O objetivo do festival é exatamente isso mesmo, trazer uma conscientização histórica. E o que você comentou é conscientizar, né? Fazer a criança perceber isso, ou às vezes numa aula para professores, enfim, perceber que a criança era tratada diferente. E nisso também a gente pode entrar como que a criança hoje também é tratada diferente. Ela está inclusa na sociedade, mas a gente analisar como pedagogos, tanto eu quanto você, quanto a Vanusa são pedagogos, analisar, ela está incluída, mas como ela está incluída? Qual é o resultado dessa inclusão? Né? Ela é vista com mais respeito. Hoje nós temos a questão da inclusão, como nós vimos no livro das autoras de ontem, a dona Irene falou, a autora Irene falou das etnias, né, que estão presentes no livro dela, da autora Maria Alice, que traz a parte da surdez, que também traz esse tratamento da criança, o sofrimento dela, e aí traz mais para trás ainda, quando a criança não estava incluída no contexto social, e quanto isso é a criança ouvinte, muito mais a criança surda, né, que sofreu. Então, assim, todo esse conteúdo que gerou, ele vai abrir, sim, muita discussão, no bom sentido. Essas observações que você fez, assim, a gente, como você falou, não teve contato na vivência, mas tem contato na oralidade, na contação de história, e vai despertar. Assim como o discurso da Vanusa despertou em mim que o Cine São Jorge era o shopping, né? Era o shopping, era o point. E dentro da sua observação, a gente chega na conclusão assim, que tinha o shopping, mas as crianças não tinham muito acesso a esse shopping, né?
a brincadeira deles era na prática mesmo. Comentário. Eles não apareciam muito, não. Sim, sim. Eu não digo que eles muito, mas havia um filme para nós crianças. Nessa época eu tinha 5 anos, 6 anos, eu lembro. Tinha o matinê e nós, crianças, assistíamos junto com os pais. Não tinha assim para nós sozinhos, mas era junto com os pais. Aí tinha o Mazzaropi, pode pesquisar aí que Mazzaropi tem uns filmes que já era separado para nós, né? Não tinha censura. Tinha os filmes censurados e os sem censuras. Os sem censuras, os pais levavam os filhos para assistir. Eu mesmo alcancei. Tinha o Tarzan. O Tarzan ele tem hoje. A Walt Disney fez o Tarzan, vários modelos. Mas nós assistimos o original. E eu tenho lembrança. São das antigas. Eu sou das antigas, meu. Então, nós, crianças, tínhamos, sim, assim, o acesso. Pode ser um pouco mais restrito do que hoje, que a criança hoje tem acesso largo a muitas informações. Né? Mas naquela época, sim, tinha os filmes próprios para a criança. Assim. E outra observação, pela fala, nós, crianças, não tínhamos muito acesso à TV, né, não existia dentro da casa. Então, depois, quando começou a existir, também tinha a censura. Nós assistíamos filmes ou qualquer coisa na TV até um determinado horário, porque daquele horário para cima era censurado. 10, 11 anos não existia mais. E o nosso tempo era nos livrinhos. Nós, crianças daquela época, nós tínhamos muito acesso à leitura. Então, histórias em quadrinhos, livros em grande escala. Que aqui era rico a biblioteca. A biblioteca das escolas aqui, nossa, a gente se divertia nas bibliotecas. Hoje não acontece isso, né? O celular já faz tudo. Mas as crianças, elas eram assim, de certa forma, muito bem colocada na sociedade, não tem assim, e era de certa forma respeitada, porque eu lembro da gente brincando na rua, e os adultos cuidavam da gente, mesmo a gente não sendo filho deles, brincando na rua, entre aspas, né? A gente brincava na porta de casa, e os vizinhos, os amigos, os conhecidos, era filho de todo mundo ali. Então, na verdade, Santa Amélia era uma grande família. É essa Santa Amélia que eu recordo com saudade, quando eu tinha 6 anos. Então, era bem visto assim, de uma maneira diferente, mas era gostoso. Diz a criança. Falei demais. Diz a criança que viveu nessa época. Não, ninguém é melhor para dar essa resposta do que você que viveu aqui nessa época, eu não vivi, né? Mas foi muito bom. Para a pedagoga Viviose, o jornalista Osias está em contato comigo para eu ajudá-lo nessa parte. Ele me quer nesse outro projeto, que ele já iniciou um projeto e conta com a Neide Otênio, que é uma pedagoga antiga aqui da cidade, de fazer um estudo sobre a didática que era usada na época. Então, o comentário da pedagoga Vivi pode ser muito bem aproveitável. Vou passar para ele, para que possa, e o comentário da Vanusa também, para que possa acrescentar isso na pesquisa. Por exemplo, qual era a literatura que a criança tinha, qual o tipo de acesso que ela tinha à sociedade, ao tratamento dos adultos com as crianças naquela época, aonde era essa biblioteca, o que tinha nessa biblioteca, e quantos que tinham o costume da leitura, sendo que a maior parte não tinha. Então, já é uma coisa assim que, né, suscitou. E outras vezes que for exibido esse vídeo, vai suscitar outros pontos. Está dando o nosso horário, gente. Deus abençoe. Olha que bom, hein? Mexeu aí no assunto. Já daria conversa para muito tempo. Mas é o Festival de Arte e Cultura Online de Santa Amélia de 2021. É o primeiro, hein? Um abração para vocês. Vem crescer com a gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.